Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, tem como título A Tentação de Jesus. Eu creio que o Senhor tem uma palavra no seu coração nessa noite. Mateus 4, verso 1, eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Esse texto que nós lemos, ele se encontra relatado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E o primeiro versículo diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que eu quero destacar, meus queridos, é que há uma ligação entre o final do capítulo 3 e o começo do capítulo 4 de Mateus. Perceba que no final do capítulo 3 fala do batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e nesse momento, diz a Bíblia, o Espírito de Deus desce sobre ele em forma de pomba. Depois inicia o capítulo 4 e diz: E o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. Perceba que o mesmo Espírito, que desce sobre ele no batismo é o mesmo Espírito que conduz ele ao deserto. E essa é a vida do crente. A gente se batiza, recebe o poder de Deus, e agora se prepara para as batalhas. Se prepara para enfrentar o que tem nesse mundo. O mesmo Espírito que nos enche do poder também nos reveste, nos prepara para enfrentar desertos, para enfrentar o adversário. Primeira coisa destacada é que o Espírito, Espírito está com E maiúsculo, então é o Espírito de Deus, não é um Espírito qualquer. Aqui é o próprio Deus, é como se o texto dissesse, traduzindo. E o próprio Deus, o próprio Pai levou o seu Filho, Jesus, ao deserto. Então Deus nos leva a desertos. O crente ele tem que ter essa mentalidade, que Deus permite desertos. Certa vez tentaram matar Davi, disseram que Davi estava nas colinas de Aquilá, falaram isso para Saul, só que Davi estava no deserto. Então Davi recebeu livramento porque estava no deserto. A gente reclama do deserto, mas no deserto está cuidando de ti. No deserto Deus está provendo. Deus conduziu Moisés e os hebreus saindo do Egito, para onde? Primeiro para o deserto. Vai ter Canaã, tem coisa prometida? Tem, mas tem que passar pelo deserto. A primeira multiplicação de Jesus a respeito de pães e peixes foi no deserto. E a segunda parte diz, levou pelo Espírito ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Olha que palavra forte, Imagina o próprio Deus pegar você e te levar para ser confrontado, pelo diabo, para confrontar o inimigo. Essa é a nossa vida. Nós somos constantemente, confrontados com o adversário. Não tem como correr disso. Esse mundo já é maligno, E o texto fala que ele é levado. No livro do Apocalipse fala da carta à igreja de Esmirna, O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los. Perceba que é na carta para a igreja, não é para os ímpios, é para a igreja. Que igreja? Igreja de Esmirna. O diabo vai pegar alguns de vocês e vai jogar na prisão. Tem horas que Deus permite o levante do diabo. É bíblico, Talvez o exemplo mais conhecido seja Jó. Em tudo você pode tocar na vida dele, só não toque na sua vida. O diabo veio, matou os filhos, tirou camelos, ovelhas, bois, até a saúde. Ele ficou se coçando com o cara. Então, o primeiro versículo fala de deserto e fala do diabo. O diabo aqui representa a tentação. Tanto que ao longo do texto fala assim, e o tentador veio. Uma das funções do diabo é a tentação. É o pecado, aquilo que traz prazer à nossa carne, à nossa natureza humana. Então Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto, de forma simples, é um lugar ruim.
Ninguém quer ir para o deserto, vamos ser sinceros. O deserto não tem água fresca com facilidade, se é que tenha, né? Não tem sombra, o deserto é dificuldade. Então o deserto representa dores, angústia, sofrimento. E tem o diabo aqui está na posição de tentador. Então basicamente, o cristão nessa terra enfrenta essas duas coisas. O deserto e o diabo. Ou seja, deserto, provação. Diabo, tentação. Ou seja, para vencer, nós temos que lutar contra os nossos problemas, dores, sofrimentos, e temos que lutar contra o pecado, né? Aquela vontade carnal de pecado. Esses dois elementos, né, estão rondando a nossa vida para nos fazer perder o foco. Porém, Deus é poderoso para dar vitória, para nos fortalecer. O versículo diz, né, para ser tentado pelo diabo. O diabo ele é um mal necessário. Para alguém pode ser polêmico dizer isso, mas é verdade. Deus ele tem algo muito grande a ser entregue a cada um de nós. Só que para isso você tem que mostrar merecimento. Né? Então é para isso que nós estamos nessa terra. Vai ter problemas aqui embaixo, vai ter lutas, né? Tem muitos que estão desistindo, estão esfriando, estão desviando, mas só vai vencer aquele que perseverar até o fim. O diabo é o nosso adversário, mas é possível vencê-lo em Cristo Jesus, através do poder de Deus. Ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados. É todas. Então até o diabo está incluindo. Até o diabo está lá com um propósito de Deus glorificado na sua vida. Porque alguém vai se render ao diabo, vai desistir, não vai querer mais, mas tem alguém que vai estar chorando, mas está continuando, né? Está triste, mas não perde o culto, né? Foi um dia mau, mas amanhã pode ser um dia diferente, né? Não pare de orar, não pare de ler Bíblia, né? Deus é poderoso para nos conduzir. Ele nunca disse que seria fácil. Muitos estão desistindo porque acharam que servir Jesus era facilidade, aqui é porta estreita, o negócio é apertado. E Deus é poderoso. Entenda que Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. Porque você consegue provar uma verdadeira obediência justamente quando você tem a oportunidade de desobedecer. Entenda uma coisa, é muito fácil falar, eu sou crente e eu sou especial porque eu oro, eu subo um monte e tal, mas é na hora da tentação que eu vou provar se eu sou fiel ou não. Muitos falam de boca, não é verdade? Mas quando chega na hora da dificuldade, na hora que o diabo vem, não aguenta, cai, sai. Então Deus ele está nos provando. Nessa vida, ele fala que todos nós seremos provados. Aí ele fala que para herdarmos o reino de Deus, é necessário passar por muitas tribulações. A tribulação é um sinal, inclusive, de que Deus está na sua vida. Você vai alcançar o céu, mas para chegar lá tem que ser provado. Né? Então, cada dia, cada tentação, cada angústia é uma oportunidade que você tem de provar. Deus, eu continuo obediente, né? Eu continuo fiel. No livro de Tiago, capítulo 1, vai dizer: quando alguém for tentado, jamais deve dizer que Deus está me tentando, certo? Deus, ele não é tentado por ninguém, né? Ele não tenta a ninguém e ele não pode ser tentado pelo mal. Né? Tem pessoa que diz, Deus está me provocando, Deus está me irritando, isso é pecado, mas Deus não faz isso com ninguém, certo? Deus ele pode permitir, mas não é o propósito dele. Quem faz isso de fato é o diabo. Eu falo também no livro de Tiago que cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça e por ela é seduzido e arrastado. Ou seja, cada um de nós tem uma predisposição ao pecado. Né? E se você não tomar cuidado, você é seduzido por esse pecado e você é arrastado. Então, nós já temos isso dentro de nós. Né? E nós temos que lutar. Né? Lutar contra o inferno. O assunto não é contra a carne e sangue, né? O assunto não é contra o seu irmão, o seu próximo, mas é contra o diabo, né? Que tenta induzir a nossa carnalidade. Esse texto que nós lemos fala a respeito de 3 tentações no qual Jesus passou. Porém, no Evangelho de Lucas, vai dizer o seguinte: durante 40 dias foi tentado Jesus. Né? Nos passa a mensagem que não foram apenas 3, talvez tenha sido mais. Não é que os textos estão errados, já falei isso para vocês. Né? Os evangelhos foram escritos por 4 homens diferentes, levam o nome dos seus autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. E ninguém vai pregar da mesma maneira, ninguém vai explicar da mesma forma. Né? Cada um fala do seu jeito, da sua ótica. Porém, é possível que aqui Mateus ressaltou: eu quero ressaltar essas 3 tentações que me chamaram a atenção. Porém, é possível que tenha sido mais. Né? Lucas nos dá a entender que todos os dias Jesus foi tentado, e isso é verdadeiro. Porque todos os dias nós somos tentados. A tentação está em todo lugar. Né? Dentro da família, na escola, no trabalho, na rua. Qualquer lugar o diabo pode estar se levantando. Né? As tentações são muitas e elas são diversificadas. Perceba que quando José do Egito ele foi tentado pela mulher de Potifar, né? Ela queria se deitar com ele, a Bíblia fala que todos os dias ela insistia para que ele dormisse com ela. Ou seja, ela não foi hoje,
próximo final de semana eu vou tentar de novo. Não, todo dia a mulher está lá tentando arrastar. E ele, firme na palavra de Deus. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui eu quero comparar Jesus com dois tremendos homens de Deus, Moisés e Elias. Não só porque Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração, mas porque existe um padrão aqui. Olha o que o texto fala. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A Bíblia diz que Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou sem comer pão e água durante 40 dias e 40 noites, e aí Deus deu a revelação dele escrever as tábuas dos 10 mandamentos. A Bíblia fala que Elias estava dormindo quando o anjo o acorda e ele vê pão na brasa e água fresca. O anjo diz: levanta, come e bebe, porque longa é a viagem. Ele come, ele fala que ele viaja 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe. Veja que tem um padrão, Jesus, Moisés e Elias, ambos passaram por períodos de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber e viram algo tremendo. Viram a glória de Deus. Fazendo uma comparação entre o versículo 2 e o 3, o 2 diz, jejuou 40 dias e 40 noites, depois o treinador aproximou-se. Jejuar 40 dias e 40 noites é 1 mês e 10 dias, é praticamente 1 mês e meio, é muita coisa, É uma alta preparação. E mesmo assim o diabo foi. Olha que ousado, Não respeita ninguém nem nada, 40 dias e 40 noites, o diabo foi depois disso. Eu imagino, se Jesus estava tão preparado, o diabo foi até ele, imagina aquele crente que não se prepara. Aquele crente que não quer perdoar, não lê Bíblia, se volta contra o pastor, imagina, Porque ele vai, Nada vai pará-lo ou impedi-lo no seu próprio poder de Deus. O texto fala que após 40 dias e noites, Jesus teve fome. Fome representa o quê? Uma fraqueza, Não estou chamando Jesus de fraco, mas ele estava em corpo humano, e esse corpo humano tem suas limitações. A fome é uma fraqueza, significa, a energia está acabando, tem que comer mais, porque da comida a gente traz nutrientes e não deixa forte. A gente precisa comer todos os dias. Então, o diabo ele veio depois dos 40 dias. Ou seja, depois que veio, quando a fome apareceu, o diabo veio. Por quê? Porque tem hora que o diabo veio quando você está fraco. Ele não vem quando você está forte. Você está fraca, está angustiada, recebeu uma palavra que você não gostaria, de alguém que você não imaginava, aí ele vem para pisar mais ainda. Assim foi com Ana. Ana estava amargurada. Olha o que o texto fala. Ana era estéril, Ela estava amargurada, se sentindo humilhada. Aí chega o Eli, que é o sacerdote, pastor, e ainda humilha mais ainda, dizendo: você está bêbada? A parte do bem, a mulher já está embaixo, fica mais embaixo ainda. Assim foi Jó. Jó acabou de perder 10 filhos e toda aquela riqueza e toda a sua saúde. Chega a mulher dele, quando ele está com um caco de louça nas cinzas, e fala: amaldiçoa esse teu Deus e morre. O cara já está arrasado, E o diabo faz isso. Quem aqui nunca passou por isso? Está mal e ficou pior ainda, O diabo, ele é estrategista, Não vou chegar antes. Talvez ele não queira chegar no momento que está no culto, está glorificando, está forte, está pensando em Deus, esqueceu o problema. Aí lá fora, possa ser que ele chegue. O texto do versículo 3, vai dizer que o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O propósito do diabo era tentar fazer Jesus pecar, certo? Se Jesus pecasse, ele não estaria apto para morrer na cruz, Porque a cruz representa um sacrifício. Jesus se sacrificou por mim e por você. Só que sacrifício para Deus tem que ser perfeito. Então, se ele conseguisse essa proeza, óbvio que não iria conseguir, mas ele vai tentar sempre, Jesus não estaria apto. E ele começa dizendo: se você é o Filho de Deus. Olha o questionamento, O diabo ele questiona. Aqui tem um questionamento em relação à filiação de Cristo em relação ao Pai. Se você é o Filho de Deus. Ou seja, o diabo ele quer desfazer da palavra de Deus. Lembrem-se que no começo dessa mensagem eu falei que havia uma conexão entre o final do capítulo 3 de Mateus e o começo do capítulo 4. O que tem no capítulo 3? Jesus é batizado no Rio Jordão, vem a pomba, que é o Espírito Santo, e aí ele fala que o céu se abre, e diz o texto: e uma forte voz vindo do céu disse: este é meu filho amado, em quem me compraram. Quando Jesus foi batizado, Deus falou do céu: ele é meu filho. Agora vem o diabo e questiona: se você é filho de Deus, peraí, Deus acabou de dizer que ele é filho dele, aí vem o diabo e questiona. É isso que o diabo faz. O diabo vem para questionar a palavra de Deus, para questionar a vontade de Deus. Deus expõe a sua vontade, e esse é o mundo que nós vivemos, A gente está aí vivendo a palavra, tentando, se esforçando, pregando. Quantos não questionam? Eu não creio na Bíblia porque é feito por homens. Ia ser feito por quê? Por macaco?
Mas eu tenho que ver algo. Jesus veio, se manifestou em carne, o povo crucificou ele. A questão não é ver não, porque tem gente que tá pior do que Tomé, né? Tá vendo e não tá crendo. Então o diabo ele vem para questionar, certo? Mesmo novos convertidos, o diabo questiona. Será que tu é crente mesmo? É filho de Deus mesmo? Tá crente mesmo e tal? O diabo faz isso, certo? Esse questionamento foi um questionamento maligno e duplo. Há um questionamento aqui não só a Cristo, mas também ao Pai, certo? O questionamento a Cristo é o seguinte, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, a mensagem é, eu acho que você é órfão. Está passando fome, cadê o teu pai? O pai é aquele que alimenta. Pai é provedor, né? Se está passando fome, você não tem pai, você é um órfão. Então, o primeiro ataque foi a Jesus. Mas o segundo ataque também foi a Deus. Por quê? Olha, eu posso até crer que você tem um pai, mas esse pai é ruim, né? Deixa ele passar fome. É isso que o diabo faz. Né? Que Deus é esse que tu serve? Que até hoje está nessa situação, está nesse casamento, está nesse aluguel, está nessa doença. Continue firme no Senhor. Glória! São questionamentos malignos. Aleluia! Aquele que está com Deus vai com Deus até o fim. Glória! O objetivo do diabo é destruir o seu relacionamento com Deus e a sua dependência com Deus. Jesus estava aqui com Deus, não foi? E o Espírito o levou ao deserto. Ele está com Deus. E dependência, porque nós vemos no último versículo que no final Satanás vazou, vieram anjos e o serviram, porque é Deus que serve, é Deus que cuida de nós, é Deus que mantém o teu alimento, que te dá roupa, que te dá o perfume, que te dá tudo. Glória. Sua dependência vem de Deus, já quer destruir isso. Aleluia. Entenda uma coisa, você tem um relacionamento com Deus, não perca isso. Você tem uma dependência de Deus, também não perca isso. E Satanás ele usa a fome para questionar. Você está com fome, né? Transforma essas pedras em pães, resolve a tua fome. E é isso que o diabo faz. O diabo usa a fome, ele usa os problemas, ele usa as aflições para questionar. Tu é filho de Deus mesmo? Está passando por isso? E crente passa por isso? Passa. Crente passa por dores, por perseguição, calúnia, pedrada. Aliás, desconfie se tiver tudo muito bom, muito fácil. Eu tenho um pé atrás muito grande. Porque os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus da Bíblia, né? Parece que quanto mais viam a glória de Deus, mais pesava aqui embaixo. O diabo ele questiona. Certo? Aqui nós temos o engano da teologia da prosperidade, que vai dizer que para você, se você é filho de Deus, tem que dar tudo certo na sua vida, do ponto de vista material, né? Ele está dando tudo certo espiritual, as pessoas não conseguem ver, elas não conseguem enxergar isso, certo? Deus ele não tem que provar nada. Tem muita gente que não aceita, mas eu sou dizimista, mas eu faço isso. Deus não tem que provar nada para você. Agora você tem que provar para ele, se é que você quer chegar no céu, simples assim. Né? Cristão de verdade, não estou dizendo que é errado, busque sua casinha, busque seu carrinho, busque suas coisinhas, glória a Deus por isso, mas o foco não é isso, o foco é o céu. Não é ter tudo e na hora que fechar o olho ele dizer, eu não te conheço, você não vai subir, né? Porque não perdoou, porque sensualizou, porque isso, aquilo outro. Enfim, numa segunda versão desse versículo diz, visto que você é filho de Deus, ou já que você é filho de Deus, veja que é bem a teologia da prosperidade, né? Veja bem, eu não estou pregando contra a prosperidade, tá, meus queridos? Deus é Deus de prosperidade. Porém, a teologia da prosperidade é maligna, porque ela associa, se Deus é contigo, você tem que ter as coisas. E Lázaro, por exemplo, na parábola de Lázaro do rico, ele morreu mendigo. Né? Vocês são certamente muito mais prósperos do que ele, mas ele foi para o céu, ele foi para a glória. O diabo disse, manda que essas pedras se transformem em pães. Né? Ele não diz, vai buscar a Deus, ele diz, dá o teu jeito. E é por isso que a gente quebra a cara, porque não busca o jeito de Deus, quer fazer o seu próprio jeito. Né? Acreditando que o pecado aqui é que Jesus não era para usar o seu poder para uma satisfação pessoal. Entenda uma coisa, quando Jesus veio à Terra, ele manifestou o poder sempre em prol dos outros. Né? Ele curava os outros. O mudo falava, o cego via, o surdo ouvia. Né? Quem era leproso era purificado, quem era morto voltava à vida, quem era endemoniado era liberto. Era sempre os outros. Então ele não veio com o propósito de, eu vou manifestar a minha glória. Ele podia, mas há quem entenda que talvez não fosse o propósito de Deus nesse momento, não fosse o propósito do Pai nesse momento. Então, se transformasse a pedra em pão, né, quebraria o propósito. Só que Deus não quer o propósito. Deus ele permanece no propósito. Né? Ele poderia, porém, se não fosse a vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo? Pode, você é livre, né? Agora não se permita dominar por tudo. Versículo 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus repete as palavras de Moisés. O primeiro a falar isso não foi Jesus, tá? Foi Moisés. Segundo, é como se Jesus questionasse, olha só, eu sei que se eu comer pão, eu estou com fome, se eu comer pão eu vou ficar satisfeito. Mas você sabe o que ele está falando?
Eu sou o próprio Deus. Quem precisa de pães, são os homens. Eu sou Deus, né? Eu não preciso de algo que me dê energia, eu sou a própria energia, eu criei o pão, né? As plantas se alimentam de fotossíntese, por exemplo, né? Por que eu ia ficar limitado a uma coisa, né? São as coisas que dependem de mim, não o contrário, né? Aqui nós temos uma semelhança entre Jesus sendo tentado no deserto e Jesus e a mulher samaritana. Por quê? Porque Jesus não estava comendo e o diabo estava insistindo que ele comesse, aqui. E lá, no texto de Jesus e a mulher samaritana, os discípulos voltaram de Samaria e insistiram, Jesus coma, e ele estava pregando, né? Ele não, a minha comida é fazer a vontade do meu Deus. Ou seja, primeiro Deus, depois outras coisas. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Nós entendemos aqui, meus queridos, que a gente não vive só de coisas materiais, mas também espirituais. O pão é feito material, o físico, é o que você sente, mas tem coisas que são maiores. Os cristãos, os crentes vivem de coisas maiores. A gente não vive apenas de promessas. A gente vive do Deus das promessas. Esqueça um pouquinho a promessa, foca no teu Deus, foca no teu Pai, foca no teu abençoador. Adore a Ele sem querer esperar nada em troca. Adore porque é um privilégio adorá-lo. É um privilégio servi-lo. A gente não vive só de coisas, não só de vontades humanas. O pão é vontade humana, né? Se eu estou com fome, é óbvio que eu quero comer. Então é um desejo humano, vontade humana. Aí Deus chega e fala, isso aí não é o mais importante. Não é só disso que o homem vive. O homem vive de coisas maiores. Nós não vivemos apenas de vontades humanas, mas sim de vontades divinas. Talvez você não esteja vivendo aquilo que você queria, mas você pode estar vivendo no centro do propósito de Deus. Você pode estar vivendo aquilo que Deus quer para você e isso é mais importante. Versículo 5, preciso correr. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse. A cidade santa aqui é Jerusalém, certo? E colocou na parte mais alta do templo. Tem traduções bíblicas que falam que o diabo levou ao pináculo do templo, né? O templo de Jerusalém, dizem os estudiosos, ele tem aproximadamente 30 metros. E essa 30 metros que eu falo de altura, certo? E essa parte do templo, a parte mais alta, o pináculo, dizem os estudiosos, é uma parte extremamente escorregadia. É um lugar que não é para você ficar, certo? Talvez seja até íngreme, né? Você tem uma chance de cair. Perceba que o texto fala que o diabo levou ao pináculo. O diabo levou a parte mais alta do templo. Por quê? Porque ele é o tentador. E é justamente esse o significado de tentação. Tentação é um lugar onde você pode cair. É isso que o diabo faz, né? A gente tem que fugir da tentação. O diabo nos coloca em situações, né? É só um amigo, é só uma amiga, né? É só uma ida ali e tal, é uma reunião de amigos, de parentes e tal, e ali pode estar a tentação. O diabo leva isso. E quando chega lá, cai, né? Humanamente falando, como é que uma pessoa iria sobreviver a uma queda de 30 metros? Né? E pior do que cair 30 metros é a queda espiritual, que é daqui até o inferno, né? Não tem mais salvação. A oportunidade de estar servindo a Deus com fidelidade é em vida. E o texto fala, né? O diabo levou a cidade santa, levou ao templo. Olha que engraçado. O diabo levou ao templo, levou à igreja. O diabo levou na igreja. Nos traz a mensagem de que nem todo mundo que está na igreja é igreja. Não é porque está no meio que faz parte do meio, né? No meio do jardim do Éden estava a serpente. No meio dos anjos do livro de Jó estava Satanás. Judas fala, porque homens dissimuladamente infiltraram-se no meio de vós. Estes são ímpios. Ou seja, eles estão no meio de vocês, mas são ímpios. Não são de vocês, né? O Salmo 1, versículo 5 fala que o pecador não prevalecerá na congregação dos justos. Prevalecerá é um verbo no futuro. Quer dizer, vai ser um dia que ele vai ser tirado. Mas se ele ainda vai ser tirado, é porque por algum momento ele fica, né? Na igreja, nem todo mundo é de fato convertido. Tanto que tem o joio e tem o trigo, né? O joio se parece muito com o trigo, mas não é trigo, né? O trigo ele é resistente, ele tem conteúdo. Você pega o joio, ele esfarela, né? Ele prende aquele cristão que não tem firmeza. Versículo 6. Se você é um filho de Deus, olha o que Deus fala. Se você é um filho de Deus, joga-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles nos segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. A mensagem do diabo aqui é essa. Você pode se jogar, né? Eles estão no alto, né? Você pode se jogar que os anjos vão te proteger. Se jogar, vai fazer algo errado. Os anjos vão te proteger, significa que vai dar tudo certo. Então a mensagem do diabo aqui é o seguinte, você pode fazer o que é errado, que no final vai dar tudo certo. E isso é o que muitas igrejas têm pregado.
Né? A pessoa entra na igreja, não muda de vida, só quer bênção, né? Eu quero bênção, né? Mas não abandona o vício, não abandona o pecado, não quer mudar de vida, é rebelde, tal. Mas alguém está lá pregando, o falso profeta está lá pregando. Pode continuar aí que vai dar certo. Pode continuar no seu pecado, pode se jogar que o anjo vai chegar e vai pegar você no colo. Amados, quem pregou isso foi o diabo. Não é de Deus, certo? E aqui o diabo usou a Bíblia. O diabo ele usou o Salmo 91, você pode conferir, né? Está no Salmo 91, né? Os anjos do Senhor te segurarão, né? Para que você não tropece e tal. Só que ele usou o texto bíblico fora de contexto, né? O diabo prega, pastor, prega. Como é que o diabo prega? Através de falsos pastores, falsos profetas, falsos pregadores, gente que não está preocupado com a alma de ninguém, está preocupado com dinheiro, né? Ofertas, pagamentos, gente que está preocupado com multidão. Eu conheço gente que fala que se a igreja não estiver cheia, ele não vai na igreja. Né? Só que o meu Jesus disse: se tiverem 2 ou 3, eu estou presente. Quantos creem que o Senhor está na casa? Você não veio aqui por acaso, né? O Deus que conduziu Jesus ao deserto te trouxe no culto hoje. Está frio, está chovendo, mas você está na casa do Pai, né? É um texto errado, porque se jogar de cima para baixo é suicídio. Eu já devo ter pregado sobre suicídio aqui, que a gente vê tantas vezes que a gente acaba, né? Meu Deus, sabe que eu já preguei isso lá, né? Suicídio é pecado. Então, o diabo ele tenta usar a palavra de Deus, só que de forma deturpada, para fazer eles pecar. Quem não conheceu alguém que tentou usar o texto bíblico para induzir ao pecado? Não, mas está errado, porque a Bíblia diz isso. Quando você vai olhar, não, você está entendendo errado. Não é isso que está no texto, né? Tem gente que usa, mas a Bíblia para justificar pecado, para fazer coisa errada. E Satanás ele está levando Jesus até o templo, e lá no templo, lá na igreja, ele tenta fazer Jesus errar. Cuidado, para não sair da igreja e fazendo coisa errada. É isso que o diabo faz. O diabo não precisa fazer você errar só lá fora. Ele pode fazer você errar aqui dentro. Basta você dar lugar a ele. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Então existe uma diferença entre milagre arrogantemente forçado e milagre humildemente esperado. O arrogantemente forçado é isso aqui que o diabo está dizendo: olha, se joga porque os anjos vão vir. Você é homem de Deus, né? Você é filho de Deus. Você tem que cobrar e Deus vai fazer. Amado, isso é forçar a Deus, né? Quem somos nós, pó e cinza? A gente nem estaria de pé se não fosse a vontade de Deus, né? Deita e durma, acorda que o Senhor me sustenta. Você respira por permissão de Deus, está comendo por permissão de Deus, tem saúde por permissão de Deus, né? Agora, o que é um milagre humildemente esperado? É você reconhecer: Deus, eu preciso. Mestre, eu preciso de um milagre, né? Que Deus pode fazer. É como aquele leproso que diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, ou seja, o querer é teu, não é meu. Se o Senhor quiser, eu vou ser curado. Mas se não quiser, eu continuo leproso. Jesus olhou para ele e disse: eu quero, seja purificado. Quem é crente, né, aceita a vontade de Deus. Peça a Deus. Né? Porém, né, não queira forçar a Deus, porque Deus ele não se agrada. Então, o que o diabo queria aqui é estimular que Jesus obtivesse uma glória pessoal. E aqui eu vou falar algo muito da atualidade. O que é glória pessoal? Você vai se jogar para os anjos virem. Todo mundo vai ver que os anjos pegaram você. Tipo assim, é como se dissesse: você é o cara. Mostra que você domina o mundo espiritual. Isso não é de Deus, amados. Para que eu vou me jogar de um edifício, de uma altura, para que alguém veja: olha, o Américo sobreviveu, Deus é com ele? Não, eu estou querendo buscar glória para mim, eu estou querendo aparecer, eu estou querendo mostrar que eu sou homem de Deus, que eu sou santo, que eu sou isso, aquilo outro. Deus não está nisso. Entenda uma coisa: se eu estou numa altura e sofro um acidente, né, que Deus me livre, né, e caio, Deus, por misericórdia, pode me salvar. Agora, se estou numa altura e eu me jogo, eu estou forçando a barra. Eu estou tentando a Deus, eu estou provocando a Deus. Nesse segundo caso, Deus não se agrada. E a glória não é do homem, a glória é do Senhor, né? O próprio Jesus veio para que Deus fosse glorificado, né? Nos ensinando a dar a glória para Deus. O diabo levou a parte mais alta, mas agora quer que ele caia. É isso que o diabo faz. O diabo exalta para humilhar, exalta para abater. Quantos saem da casa do Senhor por causa do sucesso do mundo? Né? Eu vou lá porque lá eu vou gravar CD, lá é uma fama. De repente o avião caiu, né? O acidente aconteceu, tinha um dom, cresceu na igreja, podia estar adorando a Deus aqui, mas preferiu, né, a glória humana. Então aonde agora? O diabo ele exalta para bater. Para que serve seu dinheiro agora? Seu legado agora? A gente nunca vai te esquecer. Esquece, amados.
cantores passam, jogadores de futebol passam, a glória humana é passageira. Só existe um que reina para todo sempre, seu trono jamais será vencido. Diz a palavra do Senhor. Versículo 7, Deus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ou não ponha à prova o Senhor teu Deus. Novamente, Deus repete as palavras de Moisés. Houve um momento na Bíblia em que Moisés ele reclama do povo, porque lá em Massá, né, não tente ao Senhor como lá em Massá. Massá era uma região que não tinha água, o povo só lá murmurava e queria exigir que Deus tirasse água daquele lugar. Deus poderia fazer? Poderia, mas Deus não estava querendo porque o povo estava rebelde. Né? O pai não tem prazer em abençoar um filho rebelde. Né? O pai tem prazer em abençoar um filho que é obediente. Então, a mensagem aqui é o seguinte, Deus ele não tem que fazer milagres para provar nada. Olha, se joga, os anjos vão te buscar. Deus não tem que fazer milagre para provar que te ama. Ele não tem que fazer suas vontades para provar que te ama. Ele te ama, ponto final. Fazendo ou não. Né? Entenda que Ele é poderoso. Deus não gosta de gente mimada. Né? Ou faz minha vontade ou eu saio da igreja. Ou faz minha vontade ou eu não prego, não louvo, não quero mais cargo. Isso não funciona com Deus. E não peça milagre por motivos desnecessários. Senhor, estou desempregado, preciso de uma porta de emprego. Deus sabe, né? Você precisa trabalhar, tem família, glória a Deus. Outra coisa é você pedir algo, né, para que alguém veja. Olha, Deus, faz na minha vida para que fulano, ciclano. Deus não está nisso. Isso é buscar glória pessoal. Porque o diabo tentou induzir Jesus aqui. E nem o próprio Deus aceitou, certo? Tem a ver com o ego. Versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Há quem entenda que esse monte seria o Monte Nebo. E quando fala mostrou todos os reinos do mundo, há quem entenda que o diabo ele mostrou uma espécie de foto, uma paisagem. Por quê? Porque o texto fala que ele mostrou todos os reinos do mundo. É muita coisa, gente. Primeiro, o mundo, ele não tem como se revelar geograficamente, está falando no sentido humano, tá? O mundo em si ele é um globo, todo mundo sabe disso. Então não tem como você ver tudo de um mesmo ponto. São muitas paisagens. São muitos países e reinos. O mundo só tem como se revelar se Deus quisesse que ele se revelasse. Porém, quem é que está fazendo aqui? É Deus? Não, é o diabo. É o diabo que está mostrando. Né? Segundo, o diabo não tem o poder de Deus. Né? Para trazer aquelas revelações. Tanto que a Bíblia fala que ele é o espírito do engano, né? Da adivinhação, o que faz parecido. Né? Então há quem entenda que ele deve ter mostrado uma paisagem. Né? Talvez com o que tenha de melhor e tudo mais. Mostrou-lhe todos eles do mundo e a sua glória, ou todos eles do mundo e o seu esplendor. O que é esplendor? É beleza. O diabo mostrou o mundo e a sua beleza. É isso que Satanás faz, amados. Ele mostra a parte bonita do mundo. Né? O mundo tem essas festas, né? a alegria, né? Até essa manipulação de cores e músicas e sons. Né? Você pode estar bem com a mulherada, olha as drogas, vem se divertir. Né? O mundo ele é atrativo. Né? Seria ignorância minha como pastor dizer o mundo não tem nada para oferecer. O mundo tem, e tem muita coisa que essa carne gosta. Porém, o que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma jamais imaginou. Mas não tem como comparar. Ainda que hoje o diabo chegasse e desse o mundo inteiro. Eu sou dono do mundo, todos os países estão debaixo da minha mão. O que Deus tem para ti você não consegue nem imaginar. Nada se compara ao céu. Nada se compara a estar na glória com Ele, na presença dEle para todo sempre. Né? É isso que as pessoas não conseguem enxergar. Por isso que quem tem preço, o diabo compra. Né? Jesus é para quem não tem preço. Você é de Deus. Ainda que tire sua vida, né? Sua vida é para Ele. Até o seu último dia. Até o seu último fôlego. E é por isso que a glória do mundo ela atrai muitos. Quem gosta de dinheiro e de sucesso mais do que de Jesus, veja bem, não estou dizendo que é errado, né, você prosperar. Né? Você pode ser honrado. Você pode ser honrado profissionalmente, né? Se tornar um gerente de uma empresa, o presidente da empresa, glória a Deus. Né? Academicamente, você pode fazer faculdade, mestrado, doutorado, né? Ser honrado, glória a Deus. Só que entenda, nada disso pode estar acima do seu amor a Cristo. Jesus tem que ser o seu amor maior, porque se ele não for, o diabo pode dar uma dessas coisas e te derrubar. E ele traz isso. Tem gente que pensa que o diabo só quer empobrecer, o diabo traz só miséria. Não. Ele é capaz de dar até o que você quer, só pedindo uma coisinha, sua alma. É só isso que ele quer. Né? Você passa uma vida aparentemente boa e no final vê que você é um louco. Né? Essa noite pedirão sua alma e o que você tem a oferecer. Mostrou todos os reinos, porque o diabo ele também oferece
coisas agradáveis, né? E o seu esplendor. Estou correndo por causa da hora. A Bíblia diz, meus queridos, que Jesus é aquele que iria reinar sobre todos os reinos do mundo. Está lá em Apocalipse, quando fala a respeito da 7ª trombeta, tá? Então Jesus sempre foi predestinado a reinar sobre tudo e todos. Aí vem o diabo com uma proposta aqui de oferecer os reinos. Olha como o diabo é sagaz, né? Já tem algo determinado biblicamente, só que o diabo vem com algo parecido. Cuidado com aquilo que é parecido. Deus já tinha um caminho para Jesus, né? Qual era o caminho? Vir na terra, nascer, né? Na manjedoura, crescer, vai pregar, vai fazer milagre aqui, milagre ali, tome palavra, né? Para se converter, vai ser traído, crucificado, morto, tem todo o processo que já era bíblico, era profecia, a palavra de Deus tinha que se cumprir e se cumpriu. Tinha um processo, porém o diabo vem com outro, o diabo quis interromper o processo. Não, isso é tudo isso. Eu já te dou os reinos do mundo. O diabo ele tem atalhos, cuidado com os atalhos. É por isso que a gente quebra a cara, porque não quer ver o processo. Não quer andar no caminho, não quer esperar o tempo de Deus, atravessa, né? Atropela, né? Entra no relacionamento que não é para entrar, né? Entra numa porta que não foi Deus que abriu. Começa a murmurar quando devia estar agradecendo. Perceba que Deus determinou Jesus para tudo isso. Aí vem o diabo e traz algo que não é a mesma coisa, é apenas parecido. Quero trazer uma mensagem para você nessa noite. Tem coisa que parece vitória, mas não é vitória. A vitória ela vem de Deus. O diabo ele pode trazer algo muito parecido com aquilo que Deus tem para você. O diabo talvez até saiba o que Deus tem para você, né? Te observa, tem ouvido uma profecia que Deus falou para você, tem ouvido os seus sonhos, te observa, mas não queira aquilo que o diabo tem, né? Oferece parecido, porém não é. O que o diabo queria é que Jesus se prostrasse e adorasse, que ele renunciasse àquele propósito. Ou seja, Jesus, não precisa morrer na cruz do Calvário, não. Você não quer os reinos se curvando a ti, né? Almas e almas? Renuncia à cruz que eu já te dou aqui. E é isso que o diabo faz conosco, amados. Ou tenta fazer conosco. Ele pode te dar tudo desde que você renuncie à cruz. Renuncie à salvação. Muitos estão lá, né? Nos prazeres. Renuncia à salvação. Não abra mão da cruz. O cristão ele não abre mão da cruz. A cruz matou o Senhor Jesus. Ele se permitiu ser morto para trazer salvação para nós. Qual é a cruz que a gente carrega hoje? Cruz é de crucificar, né? De mortificar. A cruz que crucifica, mata pessoas, é a cruz que nós carregamos para matar o nosso pecado. Nós não podemos abrir mão de matar o pecado. Se você não matar o pecado vai te matar. Versículo 9. Ele disse, olha o que o diabo fala, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Olha só, Jesus, eu te dou todos os reinos do mundo se você me adorar. Se você me prostrar. Sabe o que é isso aqui? Teologia da prosperidade. Quem prometeu coisas em troca de adoração não foi Deus, foi o diabo. Você não tem que adorar a Deus porque Ele vai te dar algo, você tem que adorar a Deus porque Ele é digno de toda adoração. Tá com tudo ou tá com nada, tem que adorar a Deus. Ah, mas Deus vai dar o quê? Não vai dar nada, Ele já te deu a vida, está te dando salvação. Você acha que mereceu alguma coisa? Você mereceu o inferno. Você merecia queimar no inferno pelos seus pecados, as suas falhas, que todos nós merecíamos. Mas Ele, por misericórdia, fez algo que ninguém poderia fazer. Você pode fazer a obra de Deus a vida inteira, você não vai conseguir pagar a dívida que só Ele poderia pagar. Ora, Deus. Se você se prostrar e me adorar, né? A ideia do tudo te darei. Quantos vêm para a igreja pensando, eu vou para a igreja e vou conquistar tudo? Será? Será que Deus quer tudo? E se Ele te der um pouquinho a mais para você sair da igreja? Tem gente que é assim, né? Quando tá mal, tá orando, tá buscando, tá humilde, ganhou um pouquinho, né? O cara já fica empinado. Começa a pisar. Já olha diferente pro irmãozinho do lado, né? Você quer falar grosso? Misericórdia, Jesus. Quem somos nós? Às vezes Deus te conserva no deserto, porque no deserto tá crente. No deserto você arruma tempo para vir para a igreja. No deserto você arruma tempo para ler Bíblia, né? O diabo disse, tudo isso lhe darei. Aqui nós temos 3 concepções sobre esse te darei. Primeira, nós temos que considerar que o diabo ele é mentiroso. Então ele podia dizer que ia dar, mas não dá, né? Até gente que a gente pensa que é amigo mente pra gente. Quem nunca foi enganado por alguém que você confiava, gostava, né? Nossa, eu nunca imaginei. Chega a dar uma dor, né? A dor da decepção. O diabo ele mente, amado. Ele pode dizer, eu vou te dar, depois que nos adorou, vou dar nada. O mundo está nas minhas mãos, né? O príncipe maligno, Deus das trevas, eu vou dominar tudo. Você adorou porque você quis.
E ele é mentiroso. Porque o livro de Daniel fala que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Então, quem manda em tudo não é o diabo, é Deus. Essa é a primeira concepção. Segundo, quando o diabo diz tudo isso te darei, de certa forma ele tem um controle temporário. O diabo não é proprietário do mundo, mas ele tem a posse. É como alguém que mora de aluguel, né? Não é dono daquela propriedade, mas você está usufruindo daquilo, está tendo um direito sobre aquilo. E o diabo, de certa forma, ele controla o mundo, de certa forma, porque o mundo gosta de pecado, né? E através do pecado, o diabo controla o ser humano. Tanto que a Bíblia fala, né, no livro de Gálatas, que quando a gente se converte, a gente não é mais escravo. Quem é do mundo é escravo do pecado. Eles falam que a gente não é livre, né? Que a gente não pode fazer nada. Na verdade, é eles que não podem fazer nada. Eles não conseguem viver sem uma bebida, não conseguem viver sem prostituição, não conseguem viver sem falar palavrão. Os escravos são eles, você é livre. Se você fechar o teu olhinho hoje, o céu se abre para receber a tua alma. Você não é escravo. E o que eu falei antes, né? Ainda que o diabo dê tudo, o que Deus tem para nós não se compara. Você pode tentar imaginar a melhor coisa, a Bíblia fala que a nossa mente humana não consegue, jamais foi o coração do homem. Ele queria ser adorado, né? Quero correr aqui um pouco quase do horário. Após nós pedir adoração, a gente vê que Deus mandou ele embora. Né? Olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. O diabo de Jesus disse, né? Retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só Ele preste culto. Amados, a idolatria é um dos piores pecados da Bíblia. Deus não divide sua glória com ninguém. Perceba que as outras coisas que o diabo falou, Deus ainda foi permitindo ele, né? Quando falou de idolatria, não, saia daqui agora. Porque toda honra, toda glória, todo louvor será do Senhor. Vamos supor por um momento que o diabo controla as nações e ia passar esse poder para Jesus. Jesus aceitou? Não. Por quê? Porque ainda que venha algo grande na sua mão, mas se vier do diabo, não é para você. Não aceite. Não se corrompa. O que é de Deus traz paz. Ele disse o quê? Retire-se, Satanás. A Bíblia diz, se vier ainda que desça o anjo dos céus e pregue outro evangelho, que não esse que nós pregamos, seja considerado anátema. Ou seja, expulso, repelido. O diabo começou a pregar, né, contrário à palavra de Deus. Tirou, expulsou, né? Não aceite heresia. Não aceite aquilo que não está na Bíblia, né? Hoje em dia tem pessoas, amados, inventando coisas que não estão na palavra de Deus. Efésios vai dizer, meus queridos, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu quero que você preste bem atenção, porque esse versículo aí tem muito a ver com o texto que nós estamos finalizando. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então a Bíblia fala que o Espírito de Deus tem uma espada, certo? E que espada é essa? É a palavra. O que uma espada faz? Ela corta. Ela rebate. Toda vez que o diabo vinha, que Jesus dizia? Está escrito. Não, está escrito. Toda vez que vinha um pecado, que vinha as heresias, as mentiras, Jesus cortava com está escrito. Ele cortava com a palavra. Como é que a gente combate pecado? Com a palavra. Você não precisa nem crer no Américo. Crer na palavra, vai conferir. Deixa eu ver se esse pastor falou da verdade. Está escrito mesmo, porque é a palavra. Ah, mas eu posso xingar. Não, porque está escrito que quem fala a palavra torpe é pecado. Ah, mas meu patrão mandou eu mudar aqui para dizer que entrou tanto, quando entrou tanto. Não, está escrito que o ladrão não é no reino de Deus. Ah, mas eu vou usar uma roupa assim, assim, essa. Não, porque está escrito que lascívia, que a sensualidade é pecado, é obra da carne. E aqueles que assim procedem não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Tudo é o que está escrito. Né? O diabo ainda quis pregar a Bíblia, mas ele usou de forma deturpada. Aí Jesus falou, está escrito. Por quê? Porque até um texto deturpado você combate com o texto da Bíblia. Você combate a heresia com a palavra. Né? Primeiro a palavra de Deus, depois a sua opinião. Primeiro a palavra de Deus, depois o que o mundo... Né? Desde que dá valor ao que o mundo, ao que o Satanás, ao que o diabo fala. Ele fala, só a ele preste culto. Temos que adorar o Senhor. Quando Jesus recusa essa adoração do diabo, ele também traz uma segunda mensagem. Olha só, diabo, é o seguinte, você quer me dar os reinos, você quer que eu te adore... Mas a verdade é que o Criador, ele é mais importante que a criatura. E o reino de Deus é mais importante que o reino dos homens. É por isso que muita gente serve o diabo. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em adorar a Deus. Mas elas fazem de tudo por um artista, por um jogador, por alguém famoso. É incrível como as pessoas fazem de tudo por uma criatura, mas não fazem pelo Criador.
E as pessoas fazem de tudo por esse reino humano que vai passar, um dia a sua carne vai para debaixo da terra, lembre-se disso, mas não fazem tudo pelo reino dos céus que é eterno. Jesus disse, acumulai para vós no reino dos céus, né, onde a traça não corrói, a ferrugem não degenera, o ladrão não rouba. A Bíblia fala, né, que o diabo foi embora. Depois que o diabo foi embora, os anjos vieram e o serviram. Amado, só teve banquete depois que o diabo saiu. Preciso finalizar. Só teve banquete depois que o diabo saiu. Às vezes não teve banquete ainda porque o diabo não saiu ainda. O diabo ele tem que sair para que o banquete venha. Para que a vitória venha. A vitória só veio depois que o Satanás saiu. Será que o diabo já saiu? Ah, eu quero vitória. Está tudo errado, todo desconcertado. O diabo saiu e depois anjos vieram e o serviram e teve banquete. O banquete foi depois do deserto. O banquete foi depois do diabo. Vença as suas provações, vença as suas tentações e então você terá a vitória. Deus tem mesa preparada para você no deserto. Deserto onde não tem nada, mas do nada Papai do céu traz tudo. No meio do nada Deus é provisão. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade de Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Sobre a atenção do diabo. O diabo tem muitas coisas para oferecer, mas nós temos que ter cuidado. Muitas vezes nós pensamos que o diabo vem de Deus, mas vem do diabo. O diabo, ele sabe articular a pessoa, ele anda bem vestido, bem bonito, sabe falar, conhece a Bíblia, sabe muito apresentar. Nós temos que ter cuidado. Que muitas vezes nós pensamos que é de Deus, mas nada de Deus é do diabo. O que é de Deus permanece para sempre. O que é do diabo vem e vai embora. Muitas vezes as pessoas se ficam ricas, se fortificam, tem vitória em algo, mas vai-se embora a vitória. Dá testemunho que teve aquilo, depois de diabo tirou. Mas se o diabo deu, aquilo que Deus não está, permanece para sempre. Glória a Deus. Tem testemunho maravilhoso daquilo que Deus me deu e Deus permanece. É maravilhoso. Aí muitos dizem assim, Deus me deu uma esposa, mas o Satanás então no meio perde a esposa. Eu disse, não tem meu marido, não era do diabo. Eu disse, arrumei um marido para e depois, se Deus der uma esposa, é para toda a vida. É verdade. Quer dizer, isso é maravilhoso. Que a gente tem cuidado de orar para Jesus, que tudo que vem de Jesus é bom. Glória. Palavra maravilhosa, né? A gente guarda no coração, tudo isso que o pastor anunciou aqui. Não foi ele que falou, foi Deus, né? Que é da palavra de Deus, através da boca dele. Nós temos que saber disso, que Satanás é estudo. E pode nos tentar. Nós cada vez mais orando a Deus, examinando a Deus. Né? Hoje é quarta-feira, hoje é domingo, né? Quarta nós temos um culto de doutrina, né? E sexta, nós vamos seguir nosso trabalho, tá bem? Deus é luz. Eu passo para o pastor, concluir, pastor. E aí, ora, agradecemos e aqui. Ora, Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo culto de hoje. Eu quero te agradecer, meu Pai, pelo menos dos pastores, dos líderes, de cada irmão, irmã, a comissão de irmãs, os jovens, o louvor, todo mundo, meu Pai, que veio aqui nessa noite para te agradecer, para te exaltar. Que a chama, a sede do Evangelho nunca se acabe, Jesus. Perdoa os pecados de cada um, Senhor Deus, nos trata, trabalha em nós, nos livra do tentador, meu Pai, nos livra, meu Pai, das provações, nos ajuda, meu Pai, em meio às dificuldades. Abençoa cada um, não deixe ninguém sair de mãos vazias. Que o Senhor venha tratando, venha aperfeiçoando, venha libertando. Pai amado, que o Senhor venha salvar as famílias das pessoas que não se converteram ainda. Venha, Senhor Deus, fazendo coisa grande. Que a tua adoração esteja sempre no nosso coração. Tira toda angústia, toda dor, todo sofrimento. Cuida, meu Pai, do teu povo, do teu rebanho. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus Pai e que as ricas consolações do Santo Espírito estejam com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém.